Então, hoje, unidade 2, iniciando com laboratórios de ciências. Antes de nós iniciarmos, eu quero fazer assim algumas observações. Referente à unidade 2 aqui, aula 2, nós teremos 4 momentos que são laboratórios de ciências, laboratórios de biologia, laboratórios de química e laboratórios de física. Então, essa unidade 2 estará dividida aí nesses 4 encontros, onde vamos aprender detalhadamente referente a cada um dos laboratórios, ok? Então, vamos começar aqui. Como já é de praxe, apresentamos os objetivos referentes a cada aula nossa. E o primeiro é entender a utilização dos laboratórios de ciências como prática científica. Depois, vamos conhecer os elementos essenciais nas atividades envolvendo laboratórios de ciências. E depois vamos discutir a importância dos laboratórios de ciências. Bom, referente ao último objetivo aqui, como vamos discutir? Através das nossas atividades, recordando aí que para cada objetivo desses aqui traçado, existe uma metodologia a ser desenvolvida onde você vai alcançar os objetivos, ok? E aqui, referente à discussão e à importância, vamos exatamente nas atividades. Continuando, para início de conversa. Nós já conversamos anteriormente, na primeira aula, a respeito da experimentação como prática científica, ou seja, já tivemos um primeiro diálogo referente à importância do experimento, à experimentação, à influência teórica. E aqui, como já falamos, não há dúvida de que o ensino das ciências, ele deve ocorrer de maneira integrada com as atividades de laboratório. Pois já sabemos que o experimento, que é o que já vimos na aula passada, é a ferramenta mais adequada à construção do conhecimento. É mais ou menos naquela linha. Não existe 100% da teoria se não tiver a prática. As duas se complementam. Então, no caso das ciências, elas precisam exatamente dessas atividades práticas, que é o que nós chamamos in loco, né? Os experimentos, eles precisam ser testados de modo que eu obtenha resultados. E aqui, nas ciências, né, a gente pode fazer uma pequena observação. Quando ingressamos nos anos iniciais do 1º ao 5º ano, nós temos o componente curricular ciências. Do 6º, 7º, 8º e 9º ano, componente curricular ciências. Só que tem um detalhe, no 9º ano, o componente curricular ciências, ele já abre o leque para 2 grandes disciplinas, ou dois grandes componentes curriculares, que são a química e a física, ou seja, é a parte introdutória. E quando o aluno ingressa no ensino médio, ele passa a ter a biologia, a química e a física, ou seja, cada uma desmembrada. Daí, pessoal, a importância dessa forma integrada também de se conhecer mais essa questão referente ao processo. O investimento em tempo e energia, o custo de se providenciar espaço para laboratórios especializados e equipamentos e materiais de consumo, são totalmente justificados quando observamos a importância do trabalho prático e os bons resultados que produzem. Olha só, quando eu falo em laboratórios, referente aos 3 que já citei, envolve um investimento significativo, ou seja, os equipamentos, as substâncias, o mobiliário, tudo isso requer investimento, porque é algo planejado, envolve questão de segurança. Aqui, nesse sentido, a importância, ela realmente, ela se concretiza na parte prática, porque eu não posso fazer ciências, teoricamente, sem utilizar a prática. Por exemplo, muitos experimentos, eles surgem exatamente no laboratório. Eu preciso testar fórmulas, substâncias, dosar, fazer os testes para finalmente chegar a um resultado. Quer fazer algum comentário? Não, professora, obrigada. Então vamos lá. Com as mudanças que ocorreram nos currículos,
e a revolução no processo educacional, a prática pedagógica torna-se cada vez mais aceita e necessária. Gente, eu pergunto a vocês, quando eu falo em currículo e essa revolução no processo educacional, o que vocês acreditam que estejamos assim tentando abordar? O que é o currículo? O currículo é o caminho a percorrer. Quando eu traço um currículo em determinado componente curricular, eu espero, naquela caminhada, que eu possa atingir um objetivo. Quando eu penso em laboratórios, quando eu penso em levar o aluno ao laboratório, eu vou fazer esse planejamento no currículo. Por isso que é importante eu saber exatamente o que eu pretendo fazer, como fazer e o objetivo a ser alcançado. Ou seja, eu não posso de forma aleatória levar os alunos ao laboratório, tá certo? Então surge aqui, portanto, que aconteça uma reavaliação dos papéis do trabalho prático e da utilidade do laboratório, de maneira que estimule o aprendiz a se tornar cada vez mais inserido na produção do conhecimento e deixe de ser apenas um ouvinte. Existem algumas teorias que dizem assim, né, que o aluno ele é sujeito no processo da aprendizagem, ou seja, o aluno também é aquele sujeito que constrói, que faz ciência. E aí, gente, através dos laboratórios eu tenho essa oportunidade de incentivar meu aluno a ser um pesquisador, porque quando eu incentivo a pesquisa, o aluno produz, o aluno é um sujeito participante, é dinâmico e ele tem condições. Os resultados disso são as Olimpíadas, né, de física, de matemática, de física, de química. Então, são incentivos referentes ao setor educacional. Quando você quiser complementar, fique à vontade. Professora. É preciso mudar os conceitos dos profissionais em educação e dos docentes no intuito de melhorar a qualidade das escolas e do ensino. Isso aqui é uma luta, né? Isso aí já tem registros históricos quanto a isso. A própria lei é uma grande conquista, nós já falamos sobre isso em outras aulas, outras disciplinas. E é importante a gente observar também que a educação ela se constrói nos espaços e a qualidade é uma das nossas metas. Eu preciso priorizar a qualidade em tudo que for feito. Por exemplo, uma escola X investe bastante no seu alunado, faz uma série de atividades, foca na teoria e finalmente a gente vê o resultado disso em um Enem, por exemplo, quando os alunos conseguem ter o sucesso, a turma passa em massa e isso aí eleva o conceito, no caso da instituição escolar. Até aqui, professora, só para a gente fazer uma análise, quando a gente fala de laboratórios, vem à mente aquela enorme estrutura onde você, que nem nos filmes, né, observado dos filmes, mas o laboratório ele pode ser simples. Tudo depende, num laboratório, do aluno, do interesse tanto do aluno, é isso que ele está afirmando aqui, que é preciso mudar os conceitos dos profissionais em educação e dos docentes, no intuito de melhorar a qualidade das escolhas e do ensino. Por quê? Porque tanto o aluno quanto o professor, eles têm que ter essa mente aberta para entender que não é com muito que se faz, entendeu? Claro, muito ajuda, mas se você tiver força de vontade, você pode ir no meio de uma sala normal e elaborar uma pesquisa, né? Algum trabalho de química, física, e aquilo ali trazer um resultado. Tanto que nas Olimpíadas, quando a gente verifica os alunos, nem todos são de colégios com grandes estruturas. A maioria deles são de colégios simples, onde tem laboratórios simples, mas que eles tiveram um negócio que é essencial, que é a dedicação, né, professora? Exatamente. E quando se pensa em grandes projetos como o que a professora Denise acabou de falar, a gente também não pode deixar de citar que inclui aqui os vários objetivos de ensino focando na aprendizagem do aluno. Bom, referente aos objetivos, que eles são muito importantes nesse planejamento de fazer acontecer, quais são realmente os objetivos e de que forma eles podem ser usados? Primeiro, demonstrar um fenômeno. Depois, ilustrar um princípio teórico, coletar dados e testar uma hipótese. Então, aqui nós temos
4 objetivos para que os laboratórios possam ser usados. Fenômeno. É importante testar o fenômeno, né? Se surge uma teoria, então vamos testá-la. Mas aqui, referente à hipótese. Na metodologia, a gente sabe que uma hipótese pode ser confirmada ou não. Eu vou com uma hipótese e aí na minha pesquisa eu vou testá-la. E eu posso conseguir um resultado ou não. Então, a ideia da hipótese, ela caminha junto com a pesquisa. E aí cabe ao pesquisador fazer essa comprovação de dados mediante a coletas e o referencial teórico. Nunca esqueçam disso. Eu não posso caminhar sozinha com o senso comum, ou seja, com conhecimento do senso comum. Eu preciso ter uma base teórica para entender a minha aplicabilidade em termos de pesquisa em laboratório, por exemplo. Eu preciso ter a teoria e fazer na parte prática para depois testar essa hipótese ou não. Continuando aqui. Até porque, professora, eu sempre costumo falar que as pessoas acham que é porque está escrevendo, é teórico. Mas não é, gente. Quando alguns alunos técnicos se formam, nem todos vão trabalhar com a mão na massa. Alguns deles vão trabalhar com registros, outros fazem relatórios. Relatório é algo prático. Então, assim, é feito em uma sala, mas é algo prático. E quando você relata a sua experiência em laboratórios, você também está trabalhando com a parte prática. Porém, não é prático que você está colocando a mão na massa lá e fazendo, mas você está provando com suas palavras que aquilo funciona, ok? Exatamente, e colocando em prática para que possa ser testado e verificar a funcionalidade disso, aí entram os procedimentos. Esses procedimentos, referente a eles há uma infinidade de ações e procedimentos a serem desenvolvidos em um laboratório. Não apenas a observação em microscópios ou mistura de reagentes químicos. Quando é feito um trabalho pedagógico coerente em que o desenvolvimento do aluno é apreciado, as atividades didáticas passam a ter um perfil totalmente diferenciado. Ou seja, não é somente chegar em um laboratório e dizer assim, Joãozinho, vá ao microscópio, observe lá o que você consegue identificar em uma lâmina, e aí, o Joãozinho vai só fazer esse procedimento? Não. Ele precisa saber quais são as partes que compõem o microscópio, precisa saber os cuidados que ele precisa ter ao manusear o microscópio, e também precisa saber a posição de encaixar uma lâmina, anotar no seu relatório. Tudo isso são procedimentos importantes para que eu tenha, de fato, sucesso aqui nas atividades didáticas e chegue aos resultados. Ou seja, para isso eu preciso de uma prática pedagógica coerente com o que eu vou fazer. Referente à experiência, que é o que acompanha, de certa forma, esses procedimentos. A experiência, como recurso didático, ela deve estar intimamente relacionada aos conhecimentos teóricos. Aqui, novamente, a questão da teoria. Eu não posso caminhar sem a teoria, eu preciso ter. Por exemplo, qual é a definição de biologia, de química, de física? Partindo daí, eu posso entender outras situações. Dentro da biologia, por exemplo, quais são as classificações mais importantes? A gente vai ver isso na aula da biologia. Mas eu não posso esquecer que eu tenho referenciais teóricos aqui para caminhar junto com a minha experiência, que é o que nós estamos falando agora. Para associá-los, deve-se indicar os objetivos, aqui novamente os objetivos, para cada objetivo uma metodologia de trabalho a serem alcançados e as relações entre eles e os conteúdos. Ou seja, quando eu trabalho um conteúdo X, eu tenho um objetivo. Tanto é que na questão didática nós falamos em competências e habilidades a serem adquiridas ao término da aplicação daquele conteúdo. Por exemplo, nós vimos no segundo slide quais os objetivos a serem alcançados com essa aula, não foi? Então, conteúdo X, objetivo X e o que se espera daquele conteúdo após ele ser ministrado. Conteúdos curriculares. A prática experimental
ela deve levar o aluno à descoberta de maneira cada vez mais autônoma e por meios diversificados. Na didática se usa um termo que diz o seguinte: o professor deve ter pelo menos 150 maneiras diferentes de fazer a didática, ou seja, o professor precisa encontrar várias maneiras de fazer com que o aluno entenda o conteúdo que ele trabalhou. E entra em uma outra teoria, né? As formas diferenciadas de se aprender, são muitas. Tem alunos que são mais auditivos, visuais, etc. Então, cabe nós aos professores encontrar essas maneiras diferentes de fazer acontecer o processo. Gente, importante aqui, conforme nosso material apresenta, quando realizamos aulas em laboratórios, precisamos projetar anteriormente como a atividade será proposta, verificar todo o material que será utilizado e qual o melhor arranjo do mobiliário e a disposição física dos alunos. Todo esse trabalho fica a cargo do técnico em multimeios didáticos. Olha aí a responsabilidade para vocês, hein? Esse olhar clínico de saber organizar, planejar e projetar. Então, eu creio, né, que o trabalho de vocês é muito importante na organização escolar e é importante também que vocês tenham essa clareza, né, essa visão, porque realmente cada um dos sujeitos na escola ele é muito importante para fazer acontecer. Sem ele, sem você, com certeza esse trabalho não vai ser do jeito que a gente pensa, né? Ele precisa dessa percepção maior. Sala de aula. O que é uma sala de aula, hein? Em uma sala de aula convencional, os alunos ficam sentados em carteiras e cadeiras fixas, voltadas para a frente da sala, mais especificamente para o lado onde fica um quadro e o professor. Essa aqui é a estrutura de uma sala de aula, diferente, né, das organizações em outras salas de aula. Mas aqui, conforme o nosso manual, essa organização aqui facilita a transmissão de informações no sentido professor-aluno. Mais ou menos assim, aquela organização de sala de aula, o professor aqui, próximo ao quadro, onde ele vai registrando, ele utiliza um slide, mas essa organização ela facilita, de certa forma, a questão da relação de poder, né? Ela facilita a organização e a condução do processo de aprendizagem e ela também, de certa forma, ela gera um respeito, né? A gente sabe que tem algumas teorias que falam da pedagogia tradicional, mas a gente sabe que, de certa forma, existe um respeito nessa questão do aluno estar nas suas cadeiras e ela é importante nessa sala de aula. Continuando. Ao contrário do modelo tradicional, nos laboratórios o centro das atenções não é o professor, mas é o experimento. Então, no laboratório vai lá professor e aluno, mas qual é o objetivo? Fazer os experimentos. É por ele que estamos ali. Precisamos encontrar resultados. Por isso, as mesas e as cadeiras são combinadas com o trabalho a ser realizado e pode ser em grupo ou individual. Às vezes você tem um microscópio e deixa ali o Joãozinho e a Maria, os dois ali utilizando o microscópio, porque microscópio é um material caríssimo e muitas vezes a escola não tem condição de ter esse material. Ele vai ter mais facilmente em universidades, faculdades, mas ele é um material caro, então muitas vezes é igual ao computador, né? Na escola tem um computador para 2 alunos. E assim, até pelo fato dos alunos interagirem, né? Eles conversarem, fazerem atividades juntos, compartilhar conhecimento. Então, essa dinâmica de laboratório, o que eles preferem fazer? O centro das atenções é sempre experimento. E aí o professor ele fica ali só monitorando. Por quê? Porque o ideal é o aluno, né? O aluno em si descobrir os novos horizontes. Porque dentro da sala de aula o professor já passou o que o aluno teria que fazer, não é, professora? Então ele vai lá só para colocar em prática o conhecimento que ele adquiriu. E isso é muito interessante, por quê? Porque às vezes o aluno fala bem assim, eu só vejo teoria, 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 e quando eu gosto é de prática. Mas se você não tiver o embasamento teórico, você não consegue fazer a prática. Exatamente. Então, dessa maneira,
considerando a prática e o experimento, trabalha-se com uma proposta didática diferente, em que a interação professor-aluno e entre os próprios alunos é estimulada, obtendo um resultado significativo na aprendizagem. Além do arranjo físico mais adequado e interativo, a utilização de um caderno de laboratório servirá para que os alunos anotem o material utilizado e a evolução do experimento. Pode ser organizada também uma pasta com todos os experimentos que forem desenvolvidos no decorrer do ano. Dependendo da orientação do professor, pode ser um caderno de registros, pode ser um diário de bordo, de modo que você tenha algo para registrar. Em alguns casos, tem um programa de registro onde você vai diariamente anotando a evolução, o acompanhamento, temperaturas, hora e etc. Mas isso é importantíssimo, eu ter esses cadernos de anotações. Muito bem. Referente aos registros, os experimentos podem ser registrados em fichas elaboradas pelo professor, preenchida pelos alunos durante as aulas e corrigida por você, o funcionário aí que está se capacitando para exercer essa tarefa bonita, né? Que é exatamente ter essa atuação nos laboratórios. Bom, nós temos aqui um modelo de ficha de laboratório. Ela encontra-se na página 32 aí do seu manual. E aqui diz o seguinte: ficha de laboratório, a identificação dela. O nome do aluno, o tipo de experimento que ele está fazendo, a série e a turma, ou o ano e a turma, a data que essa atividade está sendo executada e a prática é referente a qual? É a prática 1, prática 2, 3, 4, conforme o caminhar, né, diário dessa pesquisa. Essa introdução teórica, ela diz o seguinte: o professor fará um breve comentário sobre o conteúdo a ser desenvolvido no laboratório, uma vez que a aula teórica já foi dada anteriormente. Esta introdução serve para que haja uma investigação da teoria com a prática. Gente, parte teórica é importante, nós já frisamos bem que eu preciso da teoria para desenvolver a prática e principalmente o experimento e a pesquisa. Referente aos procedimentos, qual é o material? Usar todo o material que será utilizado na aula. Essa ficha será entregue antecipadamente ao técnico que vai preparar o ambiente antes da aula. E aqui o objetivo, descrever os objetivos a serem alcançados pelos alunos com a proposição da aula prática. Então, até mesmo pela organização e por lidar também com produtos, reagentes químicos, né, a gente precisa ter esse cuidado. Então aqui, gente, essa ficha de laboratório, ela é muito importante para a organização do seu trabalho. Como realizar o experimento? Aqui nesse campo serão descritas as ações realizadas durante a atividade prática, as questões, dúvidas e curiosidades, todas levantadas pelos alunos, devem ser registradas nesse campo, pois tanto podem ser respondidas no mesmo momento, como podem gerar temas para as próximas atividades. E é uma conclusão, né? Relacionada ao conteúdo, acrescida de uma autoavaliação, onde fica a cargo dos educadores envolvidos. Então, para a parte prática, nós temos aqui o primeiro tipo de ficha. Você pode ter outro, pode elaborar um outro instrumental, mas de modo que tenha essa organização. Aqui, continuando a ficha, o laboratório ele precisa ter essas instalações adequadas, ele precisa ter essa estrutura mobiliária, porque tudo isso facilita também. Referente a esse slide, professora, tem alguma pergunta? Não, professora, só para comunicar que, né, a Nielvin disse que está quietinha, mas ela está lá, estão todos lá e estão todos prestando bastante atenção no conteúdo. Okay? Exatamente. O laboratório é um local assim de muito trabalho e muita concentração. No entanto, ele pode se tornar um local muito perigoso. Professora, só para frisar ali aquela parte, as fichas de laboratório, elas são importantes por quê? Porque a parte em que vocês vão relatar
Então, entra naquela parte que eu falei bem assim, você tem que relatar. Então, às vezes, escrever não é só teoria. Às vezes, escrever é prática, entendeu? Então, quando eu me formar, ou quando o meu aluno for para o mercado de trabalho, o que ele vai passar? Ele vai precisar fazer? Ele precisa relatar aquilo dali. Então, ele vai ter que ter a prática. E o mais importante é o profissional que estará lá corrigindo, né, esse relatório dele. Você também precisa entender a maneira desse relatório para que possa chegar a mostrar para o seu aluno que você também tem esse conhecimento. Porque na ficha você vai corrigir o que o professor e o aluno propôs, que eles fizeram na aula. E com isso vocês vão ter como adquirir mais conhecimento com isso daí. E assim, na parte que ele fala aqui, ó, questões, dúvidas e curiosidades. Todas as questões levantadas pelos alunos devem ser registradas nesse campo, pois tanto podem ser respondidas no mesmo momento, como podem gerar temas para próximas atividades. Então, essas questões, elas não são obrigatórias a ser respondidas no momento, porém, é ali que o aluno vai se abrir, né? Ele que vai contar as dúvidas que ele está tendo naquela aula. Né, professora? Exatamente. Referente agora ao que você acabou de falar, a gente vai focar a segurança nos laboratórios. A gente vai aqui apresentar alguns cuidados a serem observados para que as atividades ocorram de forma tranquila. Isso é muito importante. Vimos a ficha anteriormente, né? Agora você fez os comentários e aqui a gente entra na questão da segurança. Esse laboratório deve ser bem iluminado e arejado, muito bem arejado. De preferência munido de exaustores, instalações como tubulações de gás, parte elétrica e hidráulica. Deve estar em boas condições e a manutenção deve ser feita de forma periódica. Gente, laboratório exige alguns rigores, não é assim de forma aleatória, eu não posso usar sem um planejamento, vimos uma ficha orientando, então a gente vai trabalhar com substâncias, há risco de explosões, há risco de pequenos incêndios, então tudo isso deve ser muito bem pensado. É imprescindível também a presença de extintores de incêndio, sempre observadas as condições de uso. Depois, o piso não pode ser escorregadio, tem que haver um planejamento em termos de estrutura, usar o piso antiderrapante. Imagina levar-se ali com um tubo de ensaio cheio de substâncias e levar um escorregão, perigoso, né? Então tem que ter esse cuidado. O local deve estar sempre limpo e organizado. Deve-se utilizar cestos de lixo, de material não combustível, evitando que materiais fiquem espalhados pelo chão. Não usar aparelhos de vidro rachados ou quebrados. Cacos de vidro devem ser embrulhados antes de serem colocados no cesto de lixo e o pacote etiquetado com a inscrição cacos de vidro. Então, mais adiante, uma outra aula, vamos ter aí alguns vídeos falando exatamente disso, tá bom? Aqui, por enquanto, nós temos indicativos das placas, onde diz o seguinte, aqui algumas placas de segurança que você, técnico em multimeios didáticos, pode confeccionar, inclusive com a ajuda dos alunos, né? Ela tem a finalidade de informar e alertar para a existência do perigo. E aqui nós temos o produto tóxico, líquido inflamável e o radioativo. Então, você aí com a equipe bem habilidosa pode estar confeccionando essas placas que são importantes na sinalização das medidas preventivas que você precisa ter, tá certo? Observando essas placas, professora, a gente pode lembrar do nosso lixo, né? Que é comum na nossa escola, que tem ali o vermelho, que é para plástico. Tudo faz parte da segurança, então a segurança ela não está só no laboratório, né? Eles têm que ter esse cuidado em todas as partes. Mas por que, professora, eu tenho que colocar essas placas de segurança, tanto em lixo ou quando materiais que eu vou descartar? Porque
vocês têm que se preocupar com a segurança do laboratório e de quem vai pegar esse lixo para jogar fora. Porque se ele não tiver noção disso, o funcionário que está ali nos ajudando na limpeza, ele tem que saber também que aquele lixo ali pode fazer mal para ele, né, professora? Exatamente. Então, essas medidas preventivas, elas se fazem necessárias e são importantes para se trabalhar em um laboratório. Bom, agora vamos conhecer aqui alguns materiais e reagentes importantes e que são utilizados em laboratórios. Aqui nós temos os alfinetes, né? Pequena haste de metal aguda, importante. Aqui também nós temos o aquário. E aqui nós temos outro material utilizado para triturar e pulverizar sólidos. Ou seja, essas imagens vocês podem acompanhar aí na página 40 do manual de vocês. Aqui nós temos um balão. Ele é empregado no aquecimento de líquidos, né? Esse balão aqui. Não é aquele balão de festa de aniversário, não. É um balão próprio para uso laboratorial. Aqui nós temos o balão volumétrico, também, né? Ele possui um colo longo, com algumas estruturas aqui, vocês podem observar. E aqui também nós temos uma geladeira que é usada para o aquecimento também de soluções, uma estufa, né? E isso aqui, ela mantém a temperatura, que é muito importante também. Depois nós temos aqui uma lupa, que é uma lente de vidro, que serve para ampliar, aumentar pequenos objetos. A lupa é muito importante. Aqui nós temos pares de luvas. As luvas, elas são importantes para proteger nossas mãos em contato com substâncias e reagentes. E aqui nós temos um microscópio também, que é muito importante para ampliar as imagens, né? Se você pegar uma lâmina, por exemplo, e encaixar aqui nessa base, você vai perceber ali alguns microscópios, micro-organismos, até mesmo algum tipo de bactéria. E o microscópio aqui, pessoal, ele é muito também utilizado nos laboratórios de análises clínicas, onde você, por exemplo, coleta o sangue e vai fazer um estudo. Então ele tem essa capacidade tremenda. E essas informações aqui também fazem parte do seu manual. Você pode olhar aí de forma mais detalhada. Vamos à próxima. Aqui nós temos exemplo de vidraria. Peças de vidro de vários tipos e tamanhos usadas para manipulação e análise de observação de reações. Então aqui nós temos alguns tubos, temos a lupa também, a pepeta, né, que substância para pepetar é um material que serve para pepetar substâncias, né? E cada um deles, é claro, tem sua forma de manipular, porque você não vai fazer de forma aleatória, tá certo? Bom, aí no seu livro tem o quadro 2, que são referentes aos reagentes. Temos a acetona, ácido acético, ácido clorídrico, ácido nítrico, a água destilada e o álcool etílico. Cada um deles aqui tem a descrição como produto inflamável, corrosivo, aqui é purificada, né, por aquecimento e assim por diante. Aqui nesse quadro, pessoal, até mesmo para você compreender melhor, você pode estar aí lendo depois atentamente a cada um deles. Mas o importante é que você frise o seguinte, que a acetona, ela é um produto inflamável, queima no ar a partir de 10 graus centígrados e assim, tem toda uma orientação dela aqui. E a acetona, ela é utilizada, né, como solvente, utilizada na remoção de esmaltes. A acetona é uma grande conhecida da gente, né? Quando você vai lá no salão, precisa da acetona para remover aquela base de tintura que é o esmalte. Então, cada um desses reagentes aqui tem uma finalidade. Até mesmo para você conhecer melhor, você depois dá uma lida com calma, tá aí no seu módulo, não se preocupe, tem toda a descrição dela aqui. Bom,
Quanto a esses reagentes e substâncias químicas, existem algumas advertências no sentido de manipular. Por exemplo, para usar o ácido, as soluções ácidas devem ser agitadas antes de serem usadas, tá certo? Depois, não adicionar água e ácido, e sim ácido à água, lentamente e agitando constantemente. Para usar as bases, as soluções alcalinas não devem ser agitadas antes de serem usadas. Depois, para aquecer líquido, não aquecer líquido diretamente na chama, se os recipientes não forem refratários ao calor. Depois, líquidos inflamáveis não devem ser aquecidos diretamente na chama, mas por meio de banho-maria ou em chapa elétrica. Então, muito atento aqui a esse manuseio quanto aos líquidos, hein, pessoal? Nos laboratórios em que se utilizam substâncias voláteis que podem ser nocivas, é bom que exista uma câmara de exaustão. Assim, podemos impedir que elas venham diretamente para o rosto, afetem os olhos ou sejam inaladas. Então é importante isso, você ter essa preocupação, porque reagentes eles podem gerar algum tipo de situação, né? Referente aos materiais, de acordo com o experimento a ser testado, outros materiais podem ser úteis, como ovos, óleo, leite, fermento, farinha, açúcar, sal, sementes e muitas outras substâncias que são encontradas facilmente em casa ou em supermercados. Como boa parte destes materiais estraga-se facilmente, é mais prático obtê-los na véspera da realização da atividade. Então, pessoal, aqui alguns materiais alternativos para que você possa utilizá-los em laboratório. Uma escola que possua um laboratório em tais condições certamente está bem equipada, portanto, está preparada para realizar atividades experimentais, capazes de proporcionar um excelente trabalho pedagógico. Então, olha aí as possibilidades, as sugestões para que você possa realizar os experimentos, tá certo? Bom, aqui o manual de vocês, ele orienta o seguinte: o material convencional e o material que eu posso fazer de forma adaptada. Becker, para simples manipulação de líquidos frios, um copo pode substituir o becker. O escoamento é controlado por um bastão de vidro dobrado em L, apoiado em seu maior comprimento, por dentro do copo. Tubo de ensaio, você já viu na imagem anterior. Pode-se utilizar vidros alongados e de diâmetros reduzidos em que são acondicionados medicamentos. Essa vidraria é facilmente encontrada, na maioria dos casos obtida gratuitamente. E o funil simples é comum de plástico, lata ou alumínio. Aquele funil de uso doméstico você pode adaptar também para usar no laboratório, ok? Esse material, esse quadro também tem no seu manual aí. A maior parte das vidrarias poderá ser substituídas por vidros de conservas ou remédios, desde que devidamente, pessoal, lavados e esterilizados. Eu tenho que fazer o procedimento, ferver uma água ou deixar em uma estufa a tantos graus, porque ele precisa passar por essa descontaminação, porque ele vai guardar substâncias ali que você preparou, até mesmo para não interferir nos resultados dessa pesquisa. Isso pode ser feito fervendo os frascos em banho-maria. É possível também confeccionar uma lamparina de forma simples e prática. Basta ter um vidro de boca alargada, rolha furada, um cordão grosso e álcool. Dessa forma, podemos constatar que muitos materiais são passíveis de substituição e tudo pode ser arrecadado e confeccionado com a ajuda dos alunos. Os alunos aí ajudando nessa confecção dos materiais, nessa garimpagem, né? Pegar em casa, na vizinha. Então, o pessoal utiliza esses vidros aí. Isso é interessante, professora, porque assim, que nem eu falei no início, a professora também, a questão de falar que
Eu não faço atividades em laboratórios porque os materiais são muito caros. Mas aqui podemos observar, né, professora, que você pode usar a criatividade dos alunos, você, funcionário dos meios didáticos, você incentivar os alunos falam, queria fazer uma lamparina. Não, vamos tentar fazer assim. Bom, queria montar uma vela diferente, um exemplo. Então vamos comprar, né, a cera e vamos montar. Então, assim, tudo depende da criatividade, que vai ser entre o aluno, o professor e você. Entendeu? Exatamente. Bom, hoje a nossa aula de ciências vimos vários aspectos. Agora vamos fazer um breve resumo dessa aula. Como você vê, é preciso que todos estejam empenhados em proporcionar uma aprendizagem efetiva. Também é importante refletir sobre a prática pedagógica, problematizar e instigar o aluno de modo que o conhecimento seja construído, sendo ele o sujeito do próprio aprendizado, e que a escola seja o lugar onde ele goste de estar para aprender cada vez mais sobre a realidade que o cerca. Olha só, pessoal, aqui nesse resumindo na primeira parte, que nós teremos a outra, tem algumas palavras que são chave aqui. Por exemplo, problematizar, conhecimento, aprendizado. O que vem a ser a problematizar? O que você entende aí por problematizar? Problematizar é levantar questionamentos. Eu tenho um ponto, eu tenho um problema a ser investigado, então eu vou levantar questionamentos. Aí surgem as hipóteses, que podem ser constatadas ou não. Isso vai acontecer ao longo do processo da pesquisa. Ou seja, eu preciso ter essa aprendizagem efetiva, centrada, baseada na teoria. Eu preciso ter essa reflexão da prática. Eu preciso entender também de que forma tudo isso acontece. Mesmo porque, se eu não tiver a base teórica, se eu não tiver os instrumentais, se eu não tiver as substâncias, se eu não tiver, eu não posso fazer uma pesquisa de sucesso, não é isso? Todos os estudos feitos até aqui se aplicam melhor aos laboratórios de biologia e química. E a seguir iremos estudar mais detalhadamente cada laboratório. Ou seja, hoje, unidade 2 está dividida em 4 aulas, que eu já disse no início da nossa aula, que é laboratório de ciências, depois biologia, química e física. Vamos ver cada um dos laboratórios. Lembramos, porém, que a escola não dispõe de espaço físico para os 2 laboratórios, ou seja, um para química e outro para biologia. Poderá uni-los no mesmo espaço, bastando usar o bom senso e a criatividade a fim de adequar o espaço. Uma vez que muitas regras, olha só, regras, materiais e cuidados, eles são comuns às 2 áreas do conhecimento humano. Mas aqui, de um modo especial, nós tivemos o cuidado de apresentar cada um dos laboratórios, até mesmo para você conhecer a dinâmica. É lógico que muitas coisas são semelhantes, mas na parte prática é que vai fazer a diferença. Muito bem, pessoal. Então, a gente viu aí nossa aula de hoje, referente ao conteúdo de laboratório de ciências. Vimos alguns exemplos de materiais e equipamentos que são utilizados nesse laboratório. Vimos o resumo da nossa aula e vimos aí alguns conceitos também muito importantes. Agora, vocês terão atividades de sala, que compreenderá 4 questões que você já deve ter elas em mãos aí, onde você, juntamente com seus colegas, vão desenvolver, vão nos encaminhar aqui através do chat. Acredito que hoje tudo vai correr bem, todos poderão participar. E é isso aí. Vamos agora à nossa atividade de sala. Tem alguma consideração? Só pedir para vocês enviarem suas respostas e pedir para os tutores não esquecerem de enviar os nomes dos alunos. E ótima atividade para vocês. Então, atividades agora e até mais.
Então, agora é o momento da correção das atividades. Como é que foi aí no polo? Eu creio que as questões não estão tão difíceis, né? Mas vamos comentar cada uma delas. Estamos aguardando as suas respostas para que possamos interagir, conversar, tirar suas dúvidas. A professora Denise está aqui aguardando a participação aí de vocês no polo, ok? Lembrando que alguns polos não estão conectados, que nem o Joel, ali acabou de entrar, e assim, não tem problema, quem não está conseguindo conectar, respondam as atividades e registrem depois no memorial o que vocês acharam da aula, o que vocês estão gostando, quais são. Pode registrar reclamações também, né, professora, sobre a gente. Pode falar, a gente aceita. Mas assim, não deixem de fazer as atividades e assim que o tutor de vocês conseguirem conectar, ele envia pra gente e a gente passa para a professora. Aproveitando a fala da Denise, a questão do memorial. Gente, não esqueçam de fazer os registros. O memorial é o diário de bordo aí de vocês. Diariamente vocês vão registrando as preocupações, ansiedades, questionamentos. Essa trajetória aí você vai registrando igual aqui nos laboratórios, né? Tem a ficha de acompanhamento, onde algumas orientações são dadas. No caso de vocês, a ficha de acompanhamento é o memorial, onde o tutor, ao ler, ele vai exatamente bater em cima do ponto a ser trabalhado. Por exemplo, se você tem dúvidas em conteúdo X, você deixando registrado, o seu tutor vai fazer a leitura e vai com certeza te ajudar a resolver para que você não tenha mais dúvida, porque as dúvidas, uma vez que você as tenham, ela impede que você vá avançando. Então, não avancem com dúvidas, tirem essas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Nossa primeira questão é a seguinte: marque a opção correta, referente à limpeza das vidrarias. É de fundamental importância para evitar o quê? Você acha que é a contaminação dos reagentes das soluções ou é para a preservação de fungos no tubo de ensaio? Qual foi a questão que você marcou? Eu acho que tem resposta aí, não tem? Temos sim, de Espigão do Oeste, a aluna Vanilde, Raquel, Jaime e a Senilda marcaram correta a contaminação dos reagentes e das soluções. E também tivemos a Elisete de Cujubim, que marcou essa daí. Os outros polos não enviaram, acredito que seja interferência mesmo, mas está aí o registro. O Joel também acabou de enviar, que a Cleonira e Fernanda marcaram a número 1 também. Então, pessoal, a gente sabe que quando o assunto é limpeza de vidros, não importa quais sejam, até mesmo no nosso ambiente familiar, né, casa, é importante essa limpeza. Mas como o nosso tema aqui são laboratórios, a questão, aqui a primeira opção está correta. Quando eu faço essa limpeza correta, eu evito exatamente a contaminação dos reagentes e das soluções. Ou seja, em um laboratório, quando vamos fazer a manipulação dessas substâncias químicas, dos reagentes que nós vimos atrás, como o exemplo da acetona, eu preciso ter todo um cuidado para preservar esses reagentes, essas fórmulas químicas. Por quê? Porque se eu fizer alguma mistura equivocada, eu posso causar uma queimadura, uma pequena explosão, alteração na composição química. Então eu preciso ter esse cuidado também. Nós estávamos aqui conversando na hora do intervalo a respeito da importância da limpeza. Por exemplo, lá na sua geladeira. A geladeira a gente sabe, né, que ela tem uma temperatura que mantém os alimentos conservados. Porém, os alimentos, embora eles estejam sendo muito bem conservados, eles têm ali uma duração. E que se eles não forem consumidos, você passa a ter risco de algum tipo de infecção. Por exemplo, ovos. Eu compro lá uma caixinha lá com uma dúzia. Se tiver entre eles alguns ovos rachados, eu tenho o risco de contrair uma bactéria. Ou seja, ele precisa estar preservado, precisam estar limpos para que eu possa consumir. Porque tem gente que gosta de quebrar, né, e ingerir cru. Então, se ele tiver rachado e tiver lá uma salmonela, por exemplo, a pessoa vai contrair uma bactéria forte que vai exigir o uso de antibióticos pesados. Então, a sua geladeira, ela precisa também estar muito bem limpa
e ela vai ser preservada, se cuidar adequadamente de alguns fungos e bactérias que também possam surgir na sua geladeira. Então, tem mais alguma participação? Não, né? Não, professora. Então, vamos à próxima questão. Referente à questão 2. Com as mudanças que ocorreram nos currículos e a revolução no processo educacional, a prática pedagógica torna-se cada vez mais aceita e necessária. Portanto, que aconteça Você acha que a reavaliação dos papéis do trabalho prático e da utilidade do laboratório de maneira que estimule o aprendiz a se tornar cada vez mais inserido na produção do conhecimento e deixe de ser apenas um ouvinte? Ou você acha que não é preciso mudar os conceitos dos profissionais em educação e dos docentes no intuito de melhorar a qualidade das escolas e do ensino? Alguém respondeu a questão? Sim, Espigão do Oeste, mais uma vez. Vanilde, Raquel, Jaime e Senilda. Cujubinha, Elisete respondeu. E Costa Marques, o Joel enviou a resposta da Cleonira e Fernanda, que é reavaliação dos papéis do trabalho prático e da utilidade dos laboratórios de maneira que estimule o aprendiz a se tornar cada vez mais inserido na produção do conhecimento e deixe de ser apenas um mero ouvinte. Então, essa turma aí que a Denise acabou de apresentar, eles marcaram a questão correta. É exatamente isso. Nós já vimos durante a exposição do conteúdo que a questão do currículo é o caminho a ser percorrido, é o caminho traçado de modo que eu possa atingir os objetivos ao final de cada um deles, onde o aluno vai realmente ser a pessoa que vai conduzir esse processo. Então, reavaliar esses papéis do trabalho prático, isso é muito importante. Ou seja, no nosso caso aqui, que são os laboratórios, eu preciso saber exatamente o que estou fazendo, para que estou fazendo e o que eu pretendo com esse trabalho planejado. E com isso, pessoal, eu preciso entender mais ainda a utilidade do laboratório. Olha, muitas vezes a parte prática ela é tão assim atraente que ela deixa o aluno fascinado. Eu conheço casos de alunos que em suas escolas, ao acessarem o laboratório, ficaram tão encantados que hoje fazem química, fazem física, cursam biologia, e são cursos muito bonitos. São cursos assim que você, mas tem número. Não, mas os números fazem parte, porque eu vou mexer com cálculo. Quando eu vou ao laboratório, eu tenho que pesar as substâncias, eu tenho que saber a dosagem, as miligramas, eu tenho que saber a quantidade que eu vou utilizar, a combinação de reagentes, ou trabalhar só com um tipo de reagente. Então, eu preciso exatamente saber com o que eu estou trabalhando. E as fórmulas e cálculos, elas fazem parte dessas disciplinas, até na biologia, né? A biologia, você tem a parte mais biologia geral, biologia que mexe com a questão da zoologia, assim por diante. Mas eu também tenho a parte de cálculo, que é a matemática, que é a própria física, bioquímica. São componentes curriculares que fazem parte da formação de biologia, e qualquer uma delas tem números. Muito bem. Então, nessa parte de laboratório, ela envolve disciplinas que são chamadas na nossa instituição escolar de complexas, assim como a matemática. Mas, de certa forma, quando eu torno isso de forma prática, eu passo a estimular o aprendiz a se tornar cada vez mais inserido na produção desse conhecimento. Por isso que hoje o Ministério da Educação, ele pensa, através das suas Olimpíadas, esse incentivo às escolas. Observe, eu recordo que teve um rapaz lá do Nordeste, inclusive de uma família bastante humilde, o menino se destacou bastante nas Olimpíadas. E aí foram ouvir a trajetória dele de vida, a escola não tinha tantos recursos, mas ele procurou e conseguiu grandes oportunidades. Então essa busca pelo conhecimento, ela é algo assim bem individual, mas ela precisa ser incentivada, não é isso, Denise? Isso mesmo, porque que nem comentamos anteriormente, você precisa do incentivo, você precisa ter a atitude para fazer. Não é só esperar, eu não tenho os materiais adequados. Se a gente não tem o material adequado, a gente vai reinventar, vamos refazer.
vamos criar uma alternativa. Por quê? Porque tudo depende de você. Se você está ali com o seu aluno, com o aluno da escola, e pode auxiliá-lo, mas eu não consigo fazer tal coisa. Não, mas vamos tentar uma alternativa. Porque é assim que surgiu, porque nada estava escrito, tudo foram surgindo. Então hoje os componentes químicos, tudo que a gente tem, foi surgindo pelo quê? Pela experimentação, como a gente viu na aula passada. E aí, para chegar a laboratórios, ainda foram surgindo equipamentos. E quem diz que não pode melhorar? Pode. Podemos pegar aqueles equipamentos caríssimos e usar alternativas baratas, onde a gente pode trazer e proporcionar essa experiência aos nossos alunos. Né? Exatamente. E também, pessoal, alguns programas do governo federal aí envolvendo mais na área educacional, eles possibilitam essa aquisição de alguns kits que podem ser levados à sala de aula. Por exemplo, eu posso montar um kit pedagógico e demonstrar em sala de aula, por exemplo, o que é o tubo de ensaio, o que eu posso fazer com ele, levar uma pepeta, por exemplo, eu posso levar uma balança. Então eu posso apresentar tudo isso em uma aula, em própria sala de aula. Eu também posso utilizar vídeos demonstrando os laboratórios. Eu posso pegar algumas coisas como elementos que se tem como uso doméstico, como nós vimos, a questão do óleo, o açúcar, o sal, tudo isso são substâncias também que fazem parte do nosso dia a dia enquanto rotina e que também são produzidos e estudados e analisados em laboratório. Se a gente, por exemplo, for pegar um açúcar e fazer a classificação dele de substâncias até chegar à composição final dele, a gente vai ter uma belíssima aula aí de química e vai entender direitinho. Por exemplo, aqui na terceira questão, para aquecer líquido, o que é necessário? Não aquecer líquido diretamente na chama se os recipientes não forem refratários ao calor, ou líquidos inflamáveis devem ser aquecidos diretamente na chama? O que você acha? Mais uma vez temos as respostas aí dos alunos da Vanilda, Raquel, do Jaime, a Senilda, que são de Espigão do Oeste. Temos da Elisete, né, que é de Cujubim, e da aluna Cleonilda e Fernanda, de Costa Marques. Não aquecer líquido diretamente na chama se os recipientes não forem refratários ao calor. Resposta está correta? Então eu não posso. Imagina, pessoal, eu pegar um álcool, por exemplo. O álcool, substância inflamável. Aí eu resolvo pôr em um recipiente e levar ao fogo. O que eu vou produzir? Fogo. Fogo. Então, mas infelizmente a gente tem relatos de algumas pessoas, por exemplo, isso é uma dica da mamãe. Quando você está tossindo muito, o que você faz? Pega um pouco de álcool, põe em um pano e põe na sua garganta. Isso é uma dica que eu conheço muito bem. Então, tem pessoas que acham que aquecendo vai melhorar, mas tem um risco de pegar fogo. Então, eu já ouvi essa dica, lá no Nordeste ela é muito comum, em casos de tosse, se molha um pano, né, com algodão, um álcool, e põe para aliviar a tosse. Agora, por que isso? Porque quando você passa um álcool, ele tem um efeito refrescante, não é isso? Isso mesmo. Então, quando você adiciona o álcool em um recipiente, se você levar ao fogo, vai causar uma queimadura tremenda, podendo ser de terceiro grau, e aí é muito perigoso isso, porque na nossa camada da pele, quanto mais a profundidade nela, ela deixa cicatrizes, e isso não é bom. Então, quanto ao álcool e outras substâncias, outros reagentes, acetona, por exemplo, um álcool, que mais que a gente pode citar como exemplo? Que não pode ter esse contato com calor. Então, você com certeza deve saber de muitos e outros exemplos, né? Então, quem marcou a primeira opção aqui, acertou, parabéns aí pela resposta correta. E vamos à quarta questão, que essa daqui eu tenho certeza, a conversa foi muito boa aí no pólen, porque envolve a sua formação, né? Eu vou apresentar a questão. Quando realizamos aulas em laboratórios, precisamos projetar anteriormente essa nossa ação, como a atividade será proposta, verificar todo o material que será utilizado e qual o melhor arranjo do mobiliário e a disposição física dos alunos.
Todo esse trabalho fica a cargo de quem, hein, pessoal? Do técnico em multimeios didáticos, que é exatamente você aí, ó, que está olhando aqui para a gente nesse momento, nos acompanhando. Então, considerando essa reflexão, debata com seu grupo a importância do técnico em multimeios nesse processo e apresente alternativas de como devem acontecer essas atividades. Bom, essa aqui é a questão. Agora eu quero ver se alguém já mandou a resposta. Lá de Espigão do Oeste, os alunos Vanilde, Raquel, o Jaime e a Senilda, eles debateram e chegaram à conclusão que os estudos no laboratório podem ser desenvolvidos visando vários objetivos: demonstrar um fenômeno, ilustrar um princípio teórico, coletar dados, testar hipóteses, desenvolver habilidades básicas de observação ou medida, propiciar a familiarização com determinados instrumentos, propiciar experimentos com a luz e som, conhecer os hábitos alimentares e o modo de vida de determinadas espécies. Nossa, uma Gostei. Resposta bem elaborada. Parabéns aí ao grupo de Espigão, né? E Espigão do Oeste. É isso aí. Muito boa reflexão de vocês. A resposta também, ela contempla e foca ainda mais ainda, né, o papel do técnico em multimeios. Isso é muito bom, porque você já começa a perceber a importância que você tem nessa organização desse processo também. Tivemos de Costa Marques também as alunas Cleonira e Fernanda. Elas falaram o seguinte: o técnico é de fundamental importância, pois é ele que organiza todo o ambiente para que ocorra a aprendizagem com antecedência. Ele deve ir até o laboratório para verificar se tudo está de acordo com o que irá precisar, senão deverá providenciar o que falta e incentivar a participação dos alunos. E eles ressaltam aqui essa parte de incentivar a participação dos alunos, porque assim, o técnico ele não está ali só para fazer a parte, né, prática, para pegar, organizar, deixar tudo preparado. Ele está ali para incentivar o aluno também. E a gente volta ao conceito de que o técnico ele tem que estar embasado também, ele tem que ter esse certo estudo, entender como funciona um laboratório para passar para o aluno. Porque se o técnico está lá, a ver o aluno mexendo em tal substância que não pode, mas o técnico também não sabe que não deve, o aluno pode se machucar. Então, o técnico tem que ter essa preparação, né, professora? Para quando ele vê o aluno fazendo alguma coisa que possa ocorrer algum tipo de acidente, ele explicar para o aluno: não, você não pode. Ah, mas não posso por quê? Não, porque isso pode ocorrer isso, isso, isso e isso. Então, o papel do técnico realmente é fundamental, não só na organização, mas como vocês falaram aqui, incentivar a participação dos alunos, entenderam? Eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos assim, ó. Nas aulas de metodologia, são dois pontos que são abordados, é a forma e o conteúdo. Por exemplo, o que é a forma? É aquele esqueleto, né? É como ela vai ser organizada, a estrutura dela, o passo a passo. E o conteúdo, geralmente é alguém da área que vai orientar para que você escreva. Semelhante a isso, fazendo uma comparação, o laboratório seria a forma e o profissional habilitado na área de Química, Física e Biologia seriam ali o conteúdo. E o técnico em multimeios, ele não precisa assim, necessariamente ser graduado nessas áreas, mas ele precisa entender a estrutura física e organização dos laboratórios, com o auxílio do professor. Então ele é o coordenador do laboratório, onde ele vai dizer: olha, essas bancadas, elas estarão organizadas da seguinte forma: as janelas, a questão da claridade, a questão da parte hidráulica, a pia. Então ele vai cuidar desse espaço. A parceria dele vai ser com o professor graduado em uma dessas áreas do conhecimento, que com certeza ele vai aprender. Então ele precisa ter essas noções básicas da organização do espaço. E a parte de conteúdo é o professor que está em sala de aula e vai contar com a parceria para executar na parte prática. Isso mesmo. E foram essas nossas respostas. Tá certo. Então vamos voltar aqui nessa questão 4, porque a questão 4 ela tem umas palavras-chave que são bem interessantes. Vamos começar aqui até mesmo aproveitando os laboratórios, né? Os laboratórios, conforme nós já vimos, eles não deixam de ser uma sala de aula.
Eles são uma sala de aula, só que com uma estrutura diferenciada da sala convencional, que é a que nós vimos, tá certo? Muito bem. Quando eu falo em projetar, o que eu quero dizer? Projetar é lançar adiante. Quando eu projeto, eu planejo ações a serem executadas ao longo do processo. Ou seja, quando vamos planejar, eu preciso sempre contar com o apoio e colaboração de alguém, para que as minhas aulas tenham sucesso. E para que elas tenham sucesso, eu não posso fazer sozinha, né? O docente precisa da supervisora, que vai me dar umas dicas. Aqui nesse caso, de um modo mais particular, eu vou precisar de uma pessoa no laboratório. Aí você pode dizer assim, mas Domingas, aqui eu não tenho um laboratório, eu não tenho um laboratório específico para parte prática da biologia, da química e da física. Bom, nós sabemos, né, algumas escolas, pouquíssimas, dispõem de laboratórios nessas áreas do conhecimento. Mas aquelas que têm, elas precisam explorar o uso deles. Levar os alunos, planejar, realmente fazer com que eles tenham essa oportunidade a mais. E isso entra no projetar. E eu volto a frisar o seguinte, o próprio Ministério da Educação, através aí dos programas que foram apresentados, aí eu lembro que mais ou menos em 2008, 2009, quando foi apresentada a Caravanas Todos pela Educação a nível nacional, o próprio ministro da Educação, ele foi a cada capital apresentar a caravana. E nesse par que foi realizado, que foi exatamente um levantamento educacional, plano de ações articuladas, eles fizeram um diagnóstico de todas as escolas em uma pontuação de 1 a 5. E nessa avaliação, muitos secretários de educação pediram laboratórios para suas escolas. Eles pediram. Tanto é que quem assinou o documento foi o prefeito e secretário de educação. Então esse planejamento ele já foi feito. Agora cabe a nós, né, no caso aí, acompanharmos a implementação disso. Porque quem é que vai ganhar? Nossos alunos. Nossos alunos serão os maiores beneficiados. Muito bem. Tem alguma resposta agora? Não, professora, foram só... estamos com problema de interferência, mais uma vez. Alguns polos saíram, mas não se preocupem, os alunos podem assistir a aula novamente e depois pegar as respostas, né? E não esqueçam do memorial. Aí estamos sempre, professora. Então vamos continuar aqui. Referente ao mobiliário e à disposição física dos alunos, nós sabemos que o mobiliário, eu posso pegar alguns deles e levar, né, assim, adaptar, fazer adequações de modo que atenda a minha proposta. Mas uma coisa é certa, conteúdos de física, química, biologia, eles precisam dessa parte prática. Não deixar só em sala de aula. Porque a sala de aula a gente sabe que é um espaço de aprendizagem, mas quando eu complemento essa formação com uma outra ação, quem ganha é meu aluno. Se aí no seu município tiver uma instituição que tenha laboratórios prontos, faça um contato, estabeleça parcerias. Hoje se fala muito em parcerias. É muito importante quando a escola pode contar com uma parceria. E não esqueça de uma coisa muito importante. A escola hoje é uma instituição constituída de CNPJ. Então eu posso, essa pessoa jurídica, eu posso dizer, olha, a escola em que eu trabalho, ela é organizada, ela faz prestação de contas, eu posso ter uma oportunidade aí, né, nessa parceria. Então tudo isso serve, você vai dialogando, conversando e com certeza quem vai ganhar são seus alunos, não é isso? Isso mesmo. Bom, pessoal, nós estamos aqui finalizando mais uma etapa da nossa formação, iniciando hoje a unidade 2, aula 2. Na próxima aula teremos aí a parte da biologia. Eu gosto muito de biologia, gosto mesmo. E eu espero assim que vocês tenham uma semana maravilhosa. Olhem novamente o material. Se pintar dúvidas, manda uma mensagem aqui no chat, deixa no ambiente virtual. Fale com sua tutora, lembrando, ou seu tutor, né? Nós temos tutores. Você não esqueça de uma coisa. O tutor é esse profissional que está aí ao seu lado, é qualificado, é uma pessoa que estudou e com certeza se prepara diariamente, lê o material com você, estuda, tira suas dúvidas e é o nosso parceiro aqui também, né?
Nós contamos com o apoio do tutor aí no Polo também sempre. E nossos agradecimentos aos colegas tutores aí no Polo também. Então, agradecer aos tutores, aos professores, a vocês que estão aí se dedicando, respondendo. Vocês alunos, vocês não sabem o quanto é gratificante ter as respostas de vocês, ter o retorno de vocês. Pedir desculpa pela minha voz, que está mais uma semana rouca. E não esqueçam, todo o conhecimento que vocês estão adquirindo vai fazer com que vocês aprimorem no trabalho, no dia a dia. Então, revisem o material, dá uma olhadinha na videoaula, vai no memorial, registra. Para quê? Para quando chegar ao final da unidade, vocês não ter que sair às pressas registrando tudo, né, professora? Exatamente. E tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Uma ótima semana e até a nossa próxima aula.